Olá, bom dia! Hoje é dia de devocional, dia 9, sexta-feira de fevereiro, dia 9 de fevereiro, sexta-feira. E hoje a gente vai falar sobre o amor de Deus por você. E Efésios 3,17 fala assim: para que Cristo habite em seus corações mediante o quê? A fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Então, olha só, pela fé, o homem alcança o privilégio de ser morada do Senhor Jesus. No passado, Deus manifestava sua presença no tabernáculo e no templo, mas hoje ele escolheu o nosso interior para transformá-lo em sua casa. Aleluia! Essa honra é concedida a todos aqueles que vivem a fé genuína em Cristo Jesus e a sua palavra. Somos o seu povo, as suas ovelhas, a sua descendência, herança e morada. Gente, que texto lindo que fala do verdadeiro amor que é gerado dentro dos nossos corações mediante a fé. Porque tem um texto que fala assim: pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Então a fé, que é crer, todo aquele que confessar em seus lábios e crer no seu coração será salvo. Então quando a gente crê no nosso coração que Deus, ele tem as respostas para nossa vida, que Jesus morreu para nos dar a vida eterna, quando a gente crê que nós somos o seu povo, as suas ovelhas, geração santa, quando a gente crê que Jesus veio para nos tornar para nos ensinar a ser seres humanos melhores, nós vivemos a imagem e semelhança de Deus. Então não mais a gente não peca, não faz as coisas erradas porque a gente é obrigado a fazer isso. Não. Simplesmente nós fomos amados primeiro, nós fomos comprados por um alto preço. E dessa forma, com tanta liberdade assim, eu só quero agradar a Deus cada vez mais. Eu só quero ser mais parecida com Deus todos os dias, em todas as áreas da minha vida. Meu Deus, que devocional lindo! O amor de Deus por você. O amor de Deus sempre vai ser maior do que o seu amor por Ele. E todas as vezes que nós tentamos amar Deus ou fazer para ser mais amado, é impossível, ele já amou tudo. Não tem como a gente ser mais amado por algo que a gente faça. Mas sermos mais amados, mas sermos tão amados por esse amor incrível, nos faz gerar uma imagem e semelhança do que Deus faz, de como Jesus agia aqui na terra. Jesus, ele era correto, ele era íntegro, ele tinha paz, ele transbordava paz. E hoje eu e você, nós somos canais de transbordarmos amor, paz, vitória, esperança na vida de tantos. Pessoas que estão murmurando por seus problemas, pessoas que estão em dúvida, com medo, vivendo aprisionados em vícios. Nós somos exemplo de que a nossa vida é dirigida por Deus. Nós não precisamos de remédio para dormir, nós não precisamos de remédio para acordar, nós não precisamos de estímulos externos para nada. Nós somos livres por Deus, porque Ele pagou o preço para que hoje eu e você nós pudéssemos ser livres e nós pudéssemos ter uma vida incrível, cheia de adoração a Ele, que todos os nossos atos sejam atos de adoração a Ele, seja numa conversa com um amigo, onde você vai transbordar o amor de Deus, a paciência de Deus, a mansidão de Deus e também a justiça de Deus, porque Deus é justo, Ele é santo, 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 e que através do nosso exemplo nós venhamos a não só do que a gente fala, mas do que a gente vive, do nosso exemplo, nós venhamos fazer a diferença em todos ao nosso redor. Eu e você, muitos aí estão negociando valores, mas eu não negocio os meus valores. E se você também não quer negociar seus valores, nós estamos juntos. Saiba, todas as vezes que você disser não, a ter que falar uma mentira, toda vez que você disser não, a ter que roubar, a ter que fazer qualquer coisa aí que está à disposição, ou deu um troco errado, você devolve esse troco. Todas as vezes que você fala não a isso, saiba que você não está sozinho, eu estou com você. Eu também quero fazer o que é certo, eu também quero devolver o troco, eu também vou fazer
o meu melhor para que todos vejam Jesus através de mim. Pra cima, gente! E agora eu vou começar a nossa leitura diária, tá? Na leitura diária estão aqui versos que são sensacionais para que a gente possa ter mais entendimento sobre a Bíblia. E eu vou ler aqui hoje na versão NVI, tá? Então vamos lá. Hebreus 6. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, né? Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Isso foi um juramento que Deus fez por ele mesmo. Verso 15. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, tá? Hebreus 6:16, vou ler agora. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, tá? Então, quando você jura por algo ou alguém, aquela pessoa é superior a você, porque senão você não juraria, né? Você não juraria vou jurar pelo meu primo distante. Não, você jura pela vida do seu filho, você jura por algo que é superior, né? O amor que você tem por você mesmo, né? Que é superior. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, tá? Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, ele confirmou o seu juramento, ele confirmou com juramento, a fim de que, por meio das coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, que texto sensacional aqui de Hebreus, tá? Que fala de como Deus, ele foi fiel para jurar e ele foi fiel para cumprir, que tanto é que hoje nós vemos os feitos, né, de Deus durante toda a história de Israel, do povo de Israel, e até hoje, olha, existe o país de Israel, onde é a prova viva de que Deus não mente, e através de Jesus, Deus gerou descendentes a Abraão, tá? Porque hoje, o que corre na minha veia, depois que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu DNA foi trocado, eu tive um novo nascimento, e no meu novo nascimento, eu não sou mais filho de Adão, eu não tenho mais a genética de Adão pecaminosa, né? Nós temos hoje a genética do Deus vivo, de Jesus, a genética que o pai de Jesus, né, não era José, o pai de Jesus é Deus, né? Foi o Espírito Santo que gerou ali na Virgem Maria Jesus, porque tem a genética, o pai de Jesus. Quem que é o pai de Jesus? Gente, Jesus, eu e você, nós temos um pai para existirmos, né? Mas Jesus, ele foi gerado sem um pai biológico, tá? Porque essa paternidade foi dada a Deus. Então, Deus, né, quando Jesus estava ali no batismo, Deus falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo, que faz toda a minha vontade. É muito forte isso, a gente saber que o pai de Jesus era Deus. E quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, ele foi o primogênito dos mortos, primogênito de muitos irmãos. E eu e você, nós nos tornamos, por adoção, pelo Espírito que clama, Abba Pai, por adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. Então hoje o meu DNA é o DNA de Deus. Então hoje o pecado não me domina, nada mais pode me dominar, tá bom? Hoje eu e você, nós temos, através do Espírito Santo, forças para vencer tudo o que pode nos acorrentar, seja vício, seja qualquer coisa, beleza? Então já lemos aqui Hebreus, né, 13:20, expliquei aqui um pouquinho por que você leu sobre isso. Vamos lá para Êxodo, Êxodo 1 e 2, nós vamos iniciar Êxodo hoje, vamos lá. Então vamos lá, Êxodo 1, a opressão no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser.
Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram e multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José e o tanto que José tinha ajudado o Egito a passar um período de fome. E esse rei, né, disse ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de uma guerra, se aliem aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimi-los, para oprimir o povo de Israel aqui, né? Com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Mas se for menina, deixem-na viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias, elas não são como as mulheres egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo 2, o nascimento de Moisés. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era muito bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e vedou com betume e piche, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, ela viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? Sim, vai chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Meu Deus, que história forte, né? Moisés foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus
e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Então Moisés aqui já estava adulto quando isso aconteceu. Quando ele foi lá, né? Ele foi ver os irmãos hebreus, porque ele sabia, né, que ele era hebreu. Ele estava ali no palácio, mas ele sabia que ele era hebreu. Verso 12. Depois de Moisés olhar para todos os lados e não ver ninguém, quando ele viu o egípcio espancando, né, os irmãos hebreus, ele ficou com raiva. Aí ele olhou para todos os lados e ao não ver ninguém, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Ele escondeu o egípcio na areia. No dia seguinte, saiu e ele viu dois hebreus brigando. Dois hebreus, né, da mesma origem que ele. Então, perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Você quer me matar? Você quer matar-me como matou o egípcio? E Moisés, ele teve medo e ele pensou: com certeza o que eu fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas Moisés, fugiu do faraó e ele foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, verso 16. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a Reuel, o seu pai, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Tá? Quando falou que voltaram a Reuel, que é o mesmo nome de Jetro, né? Que mais à frente a Bíblia vai se referir ao sogro de Moisés como Jetro, né? É o mesmo nome. E aí o pai, né, Reuel, Jetro, lhes perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos salvou dos pastores e, além disso, tirou toda a água necessária para nós e deu de beber ao rebanho. O pai delas perguntou: onde que ele está? Por que vocês deixaram ele lá? Convide-no para comer conosco. E aí elas foram e Moisés aceitou morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. E ela lhe deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, pois disse: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. E os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão. E o seu grito de socorro subiu até Deus. Oh, meu Deus! O grito de socorro. Eles começaram a pedir socorro. E Deus ouviu. O seu grito de socorro subiu até aquele que foi o único capaz de resolver os seus problemas, Deus. E o seu grito de socorro subiu até Deus. Meu Deus, que forte! Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Preocupou-se com eles. Eu quero te falar uma coisa. Deus já tinha a solução para o problema deles. Antes mesmo que esse grito fosse dado, Deus já tinha providenciado o socorro. Deus já sabia de tudo. Deus não prometeria que através de Abraão, todas as nações, né, essa promessa que seriam como uma multidão, Deus não permitiria. Deus já sabia que seria quando ele prometeu. Deus não é homem para que ele minta, tá? Então, se você recebeu alguma promessa, ai, Flávia, eu recebi uma promessa, mas foi uma promessa da minha infância. Mas eu já fiz tanta coisa errada depois dessa promessa. Olha, eu vou te falar. Deus não é homem para que ele minta. Se ele falou essa promessa é porque vai se cumprir. Porque Deus tem propósito. E Deus tem propósito em te levantar para que você receba toda a promessa que foi feita sobre a sua vida. Então se levante hoje. Porque Deus, ele não é homem para que minta. E se ele falou que você iria vencer, você vai vencer. Olha, é lindo, tá? Olha só, Êxodo 2. E agora a gente vai
para Salmos 40, tá? Salmos 40, que é o nosso último capítulo da Bíblia que leremos nesse devocional. Salmos 40. Depositei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Antes de eu começar a ler os Salmos 40, eu só quero falar aqui, para o mestre de música, Salmo de Davi, tá? Esse salmo foi um salmo escrito por Davi, tá? Para o mestre da música, para que fosse cantado esse salmo. Vamos lá. Salmo 41. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro. Pôs um cântico novo na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Só um parênteses aqui, onde está a sua confiança? É numa conexão? É em alguém? É em um conselheiro? Onde está a sua confiança? Eu vou ler esse verso de novo. Bem-aventurado, para você ser bem-aventurado, olha aqui. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor, em Deus, a sua confiança e que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Quantas maravilhas tens feito, ó Senhor, meu Deus. Não se podem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são tão numerosos do que se podem contar. São mais numerosos do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no meu íntimo. Eu faço a tua vontade, por isso sigo a lei. Eu não faço a lei porque eu quero ser amado, porque eu quero a tua vontade. Não. Primeiro é a vontade, depois é a lei. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, eu não fecho os meus lábios, eu não oculto no meu coração a tua justiça. Eu falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negarás a tua misericórdia, Senhor. O teu amor e a tua fidelidade sempre me protegerão. Incontáveis são os problemas que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração. Mais numerosos são, as iniquidades que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. A iniquidade gera isso. Gera preocupação, gera tristeza, geram incontáveis problemas, geram perder o ânimo. Muitas vezes você perdeu o ânimo. Eu não sei por que eu perdi o ânimo. Quem sabe é por causa de iniquidade. Iniquidade, o que é isso? Iniquidade é a falta de congruência. É você falar que quer servir a Deus, porém com os seus atos você faz tudo o contrário. Se você tem uma oportunidade de mentir, você mente. Se você tem uma oportunidade de falar mal de alguém, você fala. Se você tem uma oportunidade de murmurar, você murmura. Se tem uma oportunidade de reclamar, você reclama. Só que ao mesmo tempo você fica falando com os seus lábios: porque eu sirvo a Deus, porque Deus é bom. Falta de congruência, iniquidade, é porque dentro da sua mente, no coração, existem outros pensamentos. Eu quero servir a Deus, mas você não vê uma oportunidade para viajar, para fazer outra coisa, para você não estar servindo a Deus. Isso é iniquidade, gente. É você estar conversando com uma pessoa, só que no seu cérebro tá: meu Deus, essa pessoa não para de falar, não aguenta, só fala. Enfim, né? Não preciso nem falar mais para você o que é iniquidade. Vamos para cima. Salmos 40, 13. Agrada-te, Senhor, em livrar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados
todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a própria desgraça os que zombam de mim. Regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre aos que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Ó, essa parte aqui que Davi falou é muito interessante. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha essa habilidade única de... Ele tava ali murmurando, ele tava ali sem ânimo, ele já não se portava assim, tava na iniquidade, porque ele admitiu aqui que ele tava na iniquidade. Iniquidade, olha, incontáveis são os problemas que me cercam, as minhas iniquidades, coisas que ninguém sabia, que tava só dentro da cabeça dele que ele ficava pensando. Às vezes era estratégia, sabe, pra vencer, algumas coisas assim. Só que Davi, ele tinha uma habilidade de se sondar o tempo todo. E ele via que, na hora que ele via que estava com muito problema, que estava com muita iniquidade, que ele já estava conversando com uma pessoa, já pensando mal ali na cabeça dele. Porque você vai saber o que é iniquidade para você e eu sei o que é iniquidade para mim, tá? Então, quando ele percebia que ele estava nessa situação, ele tinha a habilidade muito rápida de inverter o jogo, de falar assim, meu Deus, não acredito que eu tô fazendo isso. Senhor, Deus, me perdoa, eu tô fazendo isso, mas eu não quero mais fazer. Ele fazia isso constantemente. Teve uma vez que ele adulterou com uma mulher de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia, de um herói dele de guerra. Ele adulterou com essa mulher. E quando ele fez isso, ele rapidamente, essa mulher engravidou, ele fez coisa errada, ele mandou que esse homem fosse a morte, né? Colocasse ele na frente da batalha para que ele morresse. Enfim, tentou encobrir, entendeu? Foi uma iniquidade, ele estava tentando encobrir isso, só que todo mundo ficou sabendo. As iniquidades, mesmo tentando cobrir, a verdade, a luz, vai trazer à tona muita coisa, tá? E aí, esse filho que essa mulher teve, chegou um momento que esse filho estava doente, à beira da morte. E Davi, ele orava por aquele filho. Ele se cobria em cinzas. Ele lutava, ele lutou pela vida. Ele lutou pela vida desse filho. Mas esse filho morreu. Porque estava predestinado por Deus que esse filho, como esse filho já era, foi algo que esse filho morreu, enfim. Ele estava ali, tendo esse mal, né? Esse mal sobre ele. Mas quando aquele filho morreu, quando Davi viu que ele não podia fazer mais nada, ele teve essa capacidade de virar o jogo. Ele chegou e falou assim, sabe onde está esse filho? Esse filho que eu tive é uma criança inocente. Ele está nos braços de Deus. Com certeza esse filho está muito melhor. Deus está cuidando muito melhor desse filho que é meu do que eu mesmo poderia cuidar aqui na terra. Então ele virou o jogo rapidamente. E ele se alegrou, e ele comeu, ele parou de jejuar, ele começou a se vestir com roupas do reinado dele, de rei, e ele mudou. Então todo mundo achou que ele entraria num período ali de fraqueza, de tristeza, de murmuração. Só que ele entendeu que aquela criança inocente, Deus a tomou para si, e Deus cuidaria dessa criança muito melhor do que ele. Então ele entendeu que já não tinha mais o que ele fazer aqui nessa terra. E para honrar a vida dessa criança, ele ia ser uma pessoa melhor. E ele inverteu esse jogo, orou a Deus e foi liberto. Muito rápido, muito rápido. Então Davi aqui, na hora que ele estava com iniquidade, problema, aqui ó, que a gente leu ali, né, que ele estava amargurado, que ele estava com o coração pesado, incontáveis são os problemas que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Então ele estava com ânimo ali, estava perdido o ânimo, mas ele sabia aonde ele poderia recorrer para recuperar todo esse ânimo dele. E sabem o que era? No perdão de Deus, em fazer a vontade de Deus, em alegrar-se com Deus, em cantar louvores, em produzir salmos, em dar o melhor dele para Deus. E quando ele fez isso, rapidamente ele vira o jogo. Só que as pessoas que estavam ao redor dele, os murmuradores, as pessoas que reclamam, as pessoas que fazem trama de planos iníquos, as pessoas que cercaram ele, por causa que você não vai ficar cercado de pessoas boas e só pensando mal. Não, você é a média. Tem até um estudo falando que muitas vezes você é a média das 5 pessoas que você convive. Davi estava convivendo ali com pessoas que também faziam iniquidades, que pessoas também... Ele não estava sozinho nisso. Mas na hora que ele virava o jogo, essas pessoas começavam a odiar ele. Só que ele virava esse jogo para Deus e ele entrava de cabeça com Deus mesmo.
querendo fazer o bem, ia pro templo, começava a se cercar de sacerdote, começava a se cercar, aqui ó, quando a gente começou esse capítulo, tava aqui ó, do mestre da música, ele chamava o mestre da música, vem cá, vamos cantar um pouquinho, vamos louvar a Deus, e ele virava o jogo, e aqueles homens não conseguiam acompanhar a velocidade que ele fazia isso, e aqueles homens, olha só, começavam a frustrar, sejam humilhados e frustrados que procuram tirar minha vida, e as pessoas começavam a tramar planos contra ele, começavam a fazer tudo isso, só que ele sabia que maior era quem estava com ele, o Deus de Israel, e olha só, sejam humilhados, ele começava a orar, a glorificar o nome do Senhor, e eu vou te falar a verdade, Deus começava a humilhar e frustrar todos os planos que ia contra Davi. E é isso que acontecia, e era isso que ele cantava, era isso que ele orava. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a própria desgraça os que zombam de mim. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aos que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Davi, ele é conhecido por isso, pelo seu coração. Ele não errava muitas vezes na mesma coisa. Isso que é uma coisa linda. Ele aprendia com os seus erros e ele virava o jogo para que aqueles erros fossem aprendizados para que ele não fizesse mais aquilo. Então que hoje eu e você, nós tenhamos esse coração que, embora nós venhamos a muitas vezes cair em alguns erros, porque nós vivemos uma vida que nós não sabemos tudo. E não tem nada de errado em você estar errado e você não saber tudo, porque a vida é assim. Então, quando acontecer por acidente um erro, você achou que essa sociedade não iria dar certo e não deu, você não conhecia bem o seu sócio, você fez uma sociedade com alguém que você não conhecia e esse sócio virou e começou a te causar dano. Então a gente não sabe, mas Davi, ele aprendia com os seus erros, ele aprendia com os seus resultados, ele aprendia quando ele fazia algo e no final o resultado era amargura de espírito, ele se voltava para Deus e ele começava de novo e recomeçava. E você é livre para você recomeçar quantas vezes forem necessário. Antes era assim, agora não é mais. Recomece hoje, converse com Deus hoje, faça pactos com Deus hoje, para que a sua vida possa ser como a vida dos santos, de glória em glória. E vamos junto nessa jornada. Deus te abençoe. Até amanhã.